Durante o período mais difícil da ditadura militar, eu trabalhei durante 10 anos numa favela, na favela do Bororé, perto do Jardim Ângela. Montamos um grande núcleo de cidadania. Trabalhei muito com crianças de rua, com moradores de rua, aprendi demais com eles, aprendi que tem gente na rua que não está na rua por pobreza, tem gente que está na rua por tristeza. Eu conheci um comandante de aviação que, por exemplo, enterrou um filho de 5 anos, não teve mais coragem de voltar para casa. Conheci um professor húngaro que falava 8 idiomas. Conheci adolescentes de classe média que haviam saído de casa e ido morar na rua porque estavam cansadas de serem molestadas sexualmente pelo padrasto, pelo pai, e sem coragem de contar para a mãe foram para ruas. Eu aprendi muito com as pequenas prostitutas de 10, 11 anos de idade das ruas, né? E com os meninos, aqueles que nos assaltam de dia e que à noite podem ser os nossos anjos da guarda. Desembargador, a verdade é que o Viva Deixe Viver nasceu naquele momento, não é? O Viva Deixe Viver começou a nascer na minha cabeça naquele momento, aos 13 anos de idade. A correria do dia a dia e a objetividade das leis, enfim, essa roda viva não acaba por minar a arte, o artista que trazemos dentro de nós? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, e depois, que é pior ainda, consome aquilo que há de mais precioso, né? O tempo. Né? E o que o senhor faz para manter esse artista dentro do senhor? Bom, como eu tentei contar um pouco nítido aí que eu gosto dessa atividade social, eu procuro sempre estar em contato com as pessoas. Intimamente, eu prefiro cozinhar do que uma academia. Gosto muito de bares, de música, então sempre que possível eu procuro exercitar essa atividade, né, desenvolvendo esse lado social para desanuviar do trabalho. A rotina existe para facilitar a vida da gente, mas às vezes a gente pode perder o controle e deixar que a rotina nos domine, né? É aí que está o mal. Aí a Roda Viva leva todas as aspirações e inspirações por água abaixo. E como é que o senhor acende o pianista todos os dias? Bom, eu faço aqui uma retificação, não sou propriamente um pianista. Né? Bom, isso é o que o telespectador já viu que não é verdade, né? O senhor é um pianista. Um pianista estuda 8 anos. O suficiente para fazer um fundo musical durante algumas refeições ou para fazer um sarau lá em casa. É o que eu gosto de fazer. Essa coisa toda acaba embrutecendo as pessoas, né? Eu me via no passado como um juiz muito mais sensível, muito mais preocupado, muito mais criativo. Diante dessa avalanche de processos, né, a gente vai deixando morrer o artista dentro da gente. Mas quando a gente efetivamente ama, né, ama as pessoas e ama a profissão da gente, como eu amo a magistratura, a gente acaba sempre ressuscitando o artista dentro da gente. Desembargador, se eu tivesse que dar uma cor à luz do Vive e Deixe Viver, que cor seria? Que cor o senhor daria ao Vive e Deixe Viver? Eu acho que verde, porque verde é a cor da esperança. Eu até por uma razão de postura física, eu sou sempre escolhido para ser o Papai Noel no Emílio Rivas. Eu treino o ano inteiro para ser Papai Noel. Tal como, né? E no último Natal, uma moça com quem eu tinha trabalhado muito, uma moça de 14, 15 anos de idade, ela se aproxima de mim para tirar fotografia comigo, com o Papai Noel, aquela coisa toda, né? E ela, depois de eu trabalhar muito com ela, com a depressão dela, ela se aproxima para tirar fotografia com o Papai Noel e cochicha no meu ouvido, falando assim: eu sei que você não é o Papai Noel. Eu sei perfeitamente quem você é, mas para mim você tem sido o melhor Papai Noel. Pois é, valeu ou não valeu ter conhecido os bastidores do Judiciário Paulista? Até semana que vem, tem mais.
Boa noite. O Contraponto recebe hoje o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Jorge Scartesini. Uma figura adorável, um amigo, uma pessoa encantadora, que hoje vai nos contar alguns casos que ele acabou recebendo em mãos para julgar, casos até incomuns, que merecem ser divulgados para a intimidade brasileira. Doutor Jorge, é um prazer tê-lo aqui conosco. Eu gostaria de iniciar dizendo que me sinto honrado e desvanecido pelo convite, principalmente por estar sendo entrevistado por uma moça tão inteligente, tão brilhante, tão perspicaz e que tem uma objetividade muito grande. Mas podemos aqui responder, estou à sua disposição para responder o que for interessante, o que achar útil, conveniente para uma entrevista dessa posse. Muito bem, o senhor vai responder tudo, doutor. Eu gostaria que o senhor começasse contando para nós sobre o caso do paranormal mineiro, professor de línguas de Pouso Alegre, Juscelino da Luz, que está processando o governo dos Estados Unidos para receber 25 milhões de dólares porque ele teria descoberto o paradeiro, ou teria informado o governo americano sobre o paradeiro de Saddam Hussein. Conta para nós essa história. Esse processo que foi distribuído veio depois do julgado pela Justiça Federal de Minas para cá, um recurso direto da primeira instância para o superior, tendo em vista estarem nos polos da relação o Estado soberano, que é os Estados Unidos, e do outro um cidadão domiciliado no Brasil. Esse Juscelino é um professor de língua, segundo o curso dos autos, um homem que afirma ter sonhos premonitórios. Nesses sonhos ele desvenda mistérios e dá notícias de catástrofes, de dramas que podem ocorrer, e vários deles ele fez menção nesse processo. Com relação especificamente ao caso dos Estados Unidos, ele teria tido um sonho antes das guerras em que se envolveu os Estados Unidos, com o Paquistão e o Iraque, e teria afirmado ao governo americano que ele ganharia essas duas guerras e que depois de ganhar as guerras o Saddam Hussein iria fugir. Como de fato aconteceu. Exatamente. Só que ele dá um paradeiro. Ele informa que ele ia ficar escondido num buraco, um buraco de 1,8 metro por 65 centímetros de largura, e ia espalhar sujeiras na frente, e atrás teria um pôster da Árvore de Noé. Enfim, ele dá detalhes. Ele dá detalhes mesmo. Dá detalhes, pormenores. E isso ele junta, para comprovar essa sua afirmação como sendo verdadeira, uma carta que teria enviado ao governo americano. Sim, e o senhor proferiu um voto. E o nosso voto não diz respeito ao mérito dessa questão. Sim. Né? Nosso voto ficou restrito à competência, afirmando a competência concorrente do Brasil e salientando a questão da imunidade de jurisdição e imunidade de execução. E, portanto, afirmando que o juiz devia citar o governo americano para ver se ele abria a mão dessa imunidade, porque só assim poderia o juiz, o Poder Judiciário, apreciar a questão. Doutor, diga sinceramente, diante do autor, desse autor e desse réu, qual é a performance que lhe causa mais espanto? A do autor ou do réu? Nesse caso específico? Inquestionavelmente o autor. Porque ele faz menção a vários fatos, a vários sonhos, né? O terror de Madrid, que ele avisa o embaixador da Espanha que iria ocorrer, cartas que ele enviou ao presidente da República do Brasil, cartas, algumas delas, né, com a R, por exemplo, uma carta que ele enviou para o embaixador da Espanha, se não me falha a memória, com a R, e uma carta que teria enviado para um chefe do setor de pesquisa da ONU, também com a R, e obteve resposta, tanto do embaixador da Espanha quanto desse funcionário da ONU. O senhor esteve com o Juscelino? Esse homem, ele quis me trazer um livro. Sim. Eu disse que estaria impedido de recebê-lo porque eu ia julgar o caso, mas que depois que eu julgasse o caso eu receberia. Ele passou e me deixou um livro que eu não li ainda. E como é que foi olhar para ele assim? Na verdade, comigo ele chegou e muito pouco conversou. Ele entregou o livro, ele disse que tinha uma série de sonhos e tal, fez menção a algumas premonições relativas à política do Brasil, mas não chegou a fazer nenhum comentário assim afirmativo. Não falou nada sobre guerras pessoais suas, pelo amor de Deus, né? Porque todos nós as temos, né? Graças a Deus falou. O senhor não tremeu, o senhor encarou legal, não teve... Não, ele só falou para mim, numa das premonições dele, que eu seria entrevistado por uma pessoa muito inteligente, muito simpática, muito agradável, e isso ocorreu quando eu fui entrevistado agora. Agora, ministro, sinceramente, eu teria me declarado impedida psicologicamente. Não teria julgado. Nos tempos ditatoriais brasileiros, o senhor era juiz federal. E o senhor acabou julgando um caso também, um caso triste, aliás, muitos
muitos dos casos de que tivemos conhecimento naquela ocasião, do alagoano, operário metalúrgico, Manuel Fiel Filho. Conta para nós também sobre esse caso. Foi um caso triste, mas eu acho que vale a pena ser contado. Foi, acho que o caso que mais me impressionou, que mais me emocionou, que eu mais me dediquei e que marcou profundamente a minha vida no judiciário. Ele é um operário, foi preso numa circunstância absolutamente inimaginável. O indivíduo tinha um jornal no bolso, jornal comunista, e procurava... A Voz Operária, se não me engano, é isso? Voz Operária. E procuravam alguém com o nome Fialho. Olha, que absurdo. Com a suspeita de ser um indivíduo envolvido em atividade de esquerda subversiva. E nessa empresa que eles entraram, não encontraram Fialho, encontraram Fiel. Fiel. E pegaram o Fiel. E o Fiel tinha um jornal comunista no bolso. E por causa disso foi preso. Foi para o DOI-CODE, lá ficou preso e acabou na versão da União Federal, se suicidando. E na nossa decisão... 25 horas depois, vale lembrar, né, ministro? Porque me parece que ele foi detido às 12 horas de um dia e acabou morrendo às 13 horas do dia seguinte. Foi um espaço de tempo bem curto. 25 horas. Ele teria sido suicidado com... teria usado, acho que as meias. Que ele não usava na ocasião. Que não gostava no momento. Estava de chinelos. Exatamente. E foi julgado o caso, e naquela época, o Código, a Constituição de 88 não vigia, então o dano moral não era aceito pela jurisprudência brasileira. E ele pedia, a família pedia dano moral e dano material. E nós condenamos dos dois lados. Dano material, pelo prejuízo pela morte e as consequências, né? O prejuízo de ordem material que ele teria tido, a família teria tido, e dano moral. Só que nós fizemos, então, 2 substratos. E o Supremo, de vez em quando, admitia, raramente admitia na sua jurisprudência, o ressarcimento do dano moral, mas nunca com o mesmo fundamento do dano material. Então nós demos o dano material com fundamento na morte, na perda e as consequências dos danos daí emergentes, e demos o dano moral com fundamento na alegação, na afirmação de que ele era um auticida, que havia sido um suicídio. Mas o nosso processo subiu, a nossa decisão foi mantida no dano material, Sim. Mas o dano moral acabou sendo, foi reformada nessa parte. Parabéns, ministro. Mas o mais Fez importante justiça. desse caso, me permitiu dizer, não foi o processo em si, foi o comportamento da viúva durante toda a instrução do processo. Qual foi, ministro? Um operário, uma pessoa muito simples, muito humilde, teve um comportamento, uma figura, sabe, exemplar. Ela enfrentou, assistiu depoimento de torturadores, de policiais, de médico legista, enfim, uma série de pessoas que sentia que estavam faltando com a verdade. Ela foi impassível, não derramou uma lágrima, não deu um sorriso, mas eu acho que na sua figura, acho que refletia-se muita dor, Mágoa, muito né, ministro? constrangimento, Mágoa. e muita esperança de justiça. Ela não queria o dinheiro da ação. Na verdade, ela queria aquela vitória que era uma vitória de ordem moral. Ela teve essa vitória e isso acabou se confirmando. Eu dei essa sentença, eu era juiz federal substituto. Quando eu estava na vice-presidência do Tribunal Regional Federal, eu recebi um processo vindo de Brasília, que era o dela. Até então, parado, até então ela nunca havia executado. Puxa. Nunca havia pleiteado dinheiro. Ela, na verdade, queria uma satisfação de justiça, ordem de moral. fato. E uma mulher que vivia de salário mínimo, pobre. Puxa. Não pleiteava o dinheiro, não. O que ela, na verdade, queria é essa satisfação íntima. Que emoção, hein, ministro? As filhas não moveram a ação. Não executaram. E eu me lembro que um dia eu vi na televisão, eu vi o presidente da República, o Fernando Henrique, dizer que ele não admitiria mais recurso nesse caso. Uma semana depois, o procurador entrou com recurso. Eu chamei na minha sala e eu ouvi o presidente dizer que o senhor não pode mais recorrer. Como é que o senhor está apresentando esse recurso? E aí? Ele ficou vexado, constrangido e tal, mas o negócio ficou por isso mesmo. Ministro, agora vamos mudar um pouco de assunto. O senhor foi um exímio orador. Aos 20 anos fazia parte do Centro Acadêmico, 11 de agosto. Foi quem recebeu, inclusive, Fidel Castro quando esteve no Brasil. Tudo isso eu já estou sabendo. Pois bem,
O ministro, eu quero saber o seguinte, era de esquerda ou de direita? Pelo temperamento, eu acho que no caminho do meio não andava. Não, ali no meu tempo não tinha muito esquerda ou direita. Tinha aquele que participava da vida acadêmica e não participava muito da vida acadêmica. Participava ou e eu não, participei ministro? intensamente da vida acadêmica. Eu participei em todo sentido, da política acadêmica, dos penduras acadêmicos, das trovas acadêmicas. Participei intensamente da vida acadêmica. E essa questão que você fala, eu recebi o Fidel Castro? Não recebi o Fidel Castro. Foi um acaso absolutamente extraordinário. Eu estava presidindo uma comissão à época que começou assim, Comissão de Estudos Jurídicos. Eu fui ao Rio para convidar, para fazer palestra no 11 de agosto, o ministro Nelson Hungria e o professor Ponce de Miranda. Convidei os dois, um dia eu não tinha o que fazer à tarde no Rio de Janeiro e entrei no Congresso. Puxa, ministro, não tinha o que fazer à tarde no Rio de Janeiro? Mesmo estudante, sem dinheiro. Ah, bom, tá certo. Então eu fui ao Congresso. No Congresso, eu vejo vários deputados falando com o Senado, o senador. Eu falei, poxa, podiam mudar aquele negócio, em vez de estudo jurídico, de poder político e social. Aí liguei para São Paulo e falei, escuta, vamos mudar esse negócio. Era quinzena de estudo jurídico. Em vez de quinzena, foi Comissão de Estudos Jurídicos Políticos e Sociais, porque eu já convidei mais 200 pessoas para falar. Já melhorou. Então foi um sucesso. O Nelson Hungria fez uma série de palestras, fez uma série de palestras. E com relação aos políticos, falou representante de cada um dos partidos políticos existentes à época, no Senado e na Câmara. Não satisfeito, nós passamos para fazer a oitiva dos governadores de estado. Sim. E combinamos os candidatos a presidente da República, Lott e Jânio Quadros. E o Lott, na época, não pôde ir, e o Jânio foi um sucesso imenso. Sim. O comício dele, a palestra dele. Não tenho dúvidas. Foi muito interessante. Nessa época, eu estou um dia indo ao Hotel Jaraguá, acho que era o Hotel Jaraguá. Não era o Jaraguá, não. Um hotel que tinha vindo em Ipiranga, que não me ocorre agora o nome, e para convidar um deputado qualquer para falar. Esse ínter, eu só dizer que o Fidel Castro iria ficar hospedado no hotel. Então eu subi para o salão, onde ele ia dar uma entrevista, e tinha um sofá. Sim. Tudo vago no sofá. Eu me encostei no sofá, ao lado de um jornalista que tinha chegado de São Paulo, viajando numa jangada. Ficam conversando, o jangadeiro e eu. Ele contando as peripécias da jangada, e eu ali ouvindo ele contar. Aprendendo sobre jangadas. As agruras do mar e tal. Entra o Fidel Castro e um mundaréu de gente. Eu ponho o braço, ele põe o braço, fica o Fidel Castro aqui e nós dois do lado. Então foi página, foi manchete, foi a capa da manchete da revista da época. E eu falo com o Fidel Castro, eu estou aqui, eu sou estudante universitário, com 11 de agosto e tal. E uma mensagem do senhor para os estudantes do Brasil, né? É a justiça natural, nas suas mãos. Eu uma mensagem e mandei. Essa mensagem foi publicada, impressionante. Acho que no Jornal de São Paulo, o Estado de São Paulo publicou essa mensagem. Puxa. Na época o Fidel Castro não era de esquerda, não. Na época ele ganhou a Revolução com o apoio dos Estados Unidos, né? Bom. Reverteu depois. Mas o jovem Jorge Scartesini era atuante. Não, eu não era um salgado, não. Ministro, e por falar em bons tempos, né? Porque eu sei que o senhor começa a falar dos bons tempos, o senhor fica aí com os olhos todos brilhantes, né? É o seguinte, o senhor também, o senhor tinha um dom tão forte para orador, que eu sei, o senhor não está querendo reconhecer, mas tinha. O senhor fazia serenatas também na época. Eu tive informações que o senhor fazia serenata para as meninas e fazia um maior sucesso. Era galanteador e fazia sucesso com as meninas. É verdade? Houve até uma delas que chegou a ser fotografada pela Manchete. A Manchete, na época, era a grande revista, né? Bom, a imprensa também lhe perseguia. Não, aí não. Então a gente fazia um trabalhinho para a imprensa saber, né? Ah, tá bom. A gente avisava que ia fazer uma cena. A imprensa chegava, nós estávamos de capa preta, me lembro bem como se fosse hoje. E eu sentei num telhado, a moça apareceu na varanda, ficamos ganhando um grupo de alunos ali embaixo, todos de capa preta, aí falamos, cantamos, fizemos trovas da faculdade. O que o senhor cantou, ministro? Eu cantei as trovas, quando se sente bater no peito, heróica pancada. Agora tem trovas que eu não Pera um pouquinho, mas isso o senhor cantou. Eu quero saber o que o senhor cantou para a moça bonita. Tem aquela música, como é que chama? Eu sonhei que tu estavas... É linda essa. Essa é linda. Foram vários, muito. Mas em tempo da escola, em tempo da academia, nós praticamente toda noite tinha uma chopada, né?
Aí era uma cantoria a noite inteira, mas as trovas acadêmicas. Mas, telespectador, repare bem a emoção do ministro. Olha os olhos dele como brilham. Olha, para você ter uma ideia, hoje eu vejo falar em pendura e tal, não existe mais isso, né? Mas no meu tempo tinha, e era muito acentuado, porque na realidade, quando eu fiz Direito, tinha a faculdade de São Francisco, a Católica, e estava iniciando o Mackenzie. Então era muito fácil da pendura, né? Os restaurantes até gostavam de ser, né, de receber... Ser pendurados, vamos dizer assim. Exatamente. Hoje não, hoje é difícil. Mas nós começávamos pendura no dia 1º de agosto e terminávamos no dia 11. Puxa, eu pensei que você fosse dia 30. Para ir almoçar, depois ir para o cinema dormir à tarde ou no mesmo? teatro, para voltar de noite para ir para o restaurante e para voar. Era um festival. Quantos restaurantes vocês quebravam na época? Quebrar? Olha, eu nunca fui preso. Terminava do discurso, no sorriso, sempre foi assim. Mas eu assisti... Não, quebraram, eu digo, financeiramente, não de... Não chegava. Eu tô bem. Não, mas quebraram. Ah, é mesmo? Quebravam? Literalmente falando? Literalmente falando. Na Via de Carvalho havia uma churrascaria, que não lembro agora o nome, e no final do almoço um grupo de estudantes tinham dado lá uma pendura e fecharam as portas, e os garçons se muniram de espetos e foram em cima dos estudantes. E feriram um dos estudantes. Machucaram. Aí os estudantes, a gente se reunia no pátio da faculdade. E quando disseram que havia tido, né, que tinha ocorrido esse fato, foram mais de 300 estudantes para esse restaurante à noite. E ele tinha um toldo pendurado, brincavam de Tarzan no toldo, entraram no acabaram com o restaurante. Aí fisicamente acabaram com o restaurante. Acabaram, coitado. E o senhor nunca mais soube dele, né? Fugiu dele. Agora, ministro, para nós darmos um intervalo desse primeiro bloco, conta um caso pitoresco, vai? Esses seus casos são muito inusitados. O senhor tem algum caso? Um caso assim pitoresco. Olha, só mais um. O que eu me lembro não chega a ser tão assim, mas era um fato bem fora do comum. Era uma rogatória de Portugal. Um português havia vindo para o Brasil, estava estabelecido no Brasil, e enricou. Tinha padaria, vários bens, imóveis, automóveis. E a mulher moveu uma ação de alimentos. Moveu uma ação de alimentos? Lá em Lisboa, e a Casa Rogatória veio para fazer uma série de perguntas aí. E eu faço uma proposta de acordo, alimentos provisionais, o Ministério Público do lado, apresentando. E ele se recusava a pagar qualquer coisa, e tinha muito dinheiro, que estava aprovado, né? Que era um homem rico. E ele se recusava. Eu vou ter que habitar honorar alimentos provisionais para o senhor. O senhor não aceita? Uma hora ele me chama, eu falei, doutor, eu podia falar com o senhor em particular um instante? Ele falou, não, o que o senhor quer? Eu falei, olha, eu quero dizer ao senhor o seguinte, o senhor está querendo que eu pague X. Eu pago X mais Y. Se o senhor puser no papel que ela não entra no banco, porque ela quer o dinheiro para vir me buscar. Que paixão, hein, ministro? Fala a verdade, essa é boa. Nós vamos parar um pouquinho, já nós voltamos com mais histórias com o ministro Jorge Scartesini. Até daqui a pouco. Pois é, estamos de volta com o ministro Jorge Scartesini. Vamos continuar em tudo que é inusitado, porque tudo lhe pertence, ministro, tudo. É o seguinte, eu estou sabendo, e aliás uma coisa também inédita, que o seu casamento com a desembargadora Ana Maria, que é um outro encanto de pessoa, foi o primeiro casamento de juízes. Foi. Na época, em São Paulo, né? Ministro, o senhor levou mais essa ainda? Quer dizer, tudo em cima do senhor? Em São Paulo, praticamente a justiça comum não tinha mulher como juíza. Existiam algumas juízas no estado de São Paulo, na justiça do trabalho. Mas na justiça comum, quer dizer, no estado de São Paulo, na justiça estadual, e a justiça federal que estava iniciando na primeira instância também não tinha. E ela foi a primeira mulher a entrar na justiça comum, foi a primeira mulher a ser juíza eleitoral em São Paulo. E quando nós estávamos para casar, saiu uma nota num jornal aqui em Brasília. Eu acho que foi até o Roberto Rosas que colocou essa nota. Juízes se casam. E aquilo foi um espanto, né? Juízes se casam. Hoje acho que não seria tão espantoso assim, mas naquela época juízes se casam e tal. Mas era foi o caso noticiado. Dela e era o nosso casamento. Agora, ministro, conta para nós o seguinte. A desembargadora é bonita, o senhor era ciumento dela, evidente, que era.
Ah, sim, é claro. Né? E ela acabou com as suas serenatas, ela era brava? Ah, acaba na hora, né? Não tem Acabou jeito, com tudo. né? Acabou com tudo. Não cantava mais, Não tem por mais certo. serenata nenhuma. Agora eu só canto em casa mesmo, pulando. Pois é, ministro, e eu estou sabendo que foi amor à primeira vista. Um ano e pouquinho, os dois já estavam casados. Não, na verdade, nós nos conhecemos na prefeitura. Porque ela fez um concurso, eu também, e o mesmo concurso. Ela foi trabalhar num setor e eu em outro setor. Depois houve uma transferência por parte dela, e eu brinco muito, que eu era o melhor partido da prefeitura, ela soube que eu estava lá, consegui essa transferência e acabamos nos conhecendo. Dali iniciou um amor, o namoro, o noivado e o casamento. Mas não foi em um ano, não, foi um pouco mais. Mas, bom, na época, pelo que o senhor acabou de dizer, quem batia o martelo era ela. E hoje, quem bate? Ela continua. Continua? Maravilha. Agora, ministro, um detalhe interessante, George, eu chamo o ministro de George, porque para os amigos, para os íntimos, é George. Desculpe. O ministro, é o seguinte, ela me contou, a desembargadora, que o senhor é expert no idioma papiamento. Ah, isso eu sou perfeito. Perfeito! Porque ela fala muito bem o inglês, o francês, o italiano, e eu não, né? Então eu vou para viajar, quando a gente sai para viajar, eu começo a falar, de repente eu ponho uma palavra em italiano, outra em francês, outra em português, outra em espanhol, entendeu? Eu faço um papiamento dela. Uma frase, ministro, diga para nós uma entendo, frase em mas eu papiamento. entendo, Por favor, consigo ministro, comunicar. uma frase em papiamento. Uma mensagem para o telespectador em papiamento. Por favor, give my recado. Ministro, e como é que o senhor consegue se fazer entender? Ah, gesto resolve, né? Ajuda Gesto? bastante. Essa é a palavra, ele pega uma palavra aqui, outra ali. Mas houve um dia em que eu parei no posto de gasolina nos Estados Unidos e falei, eu falava bem inglês, né? Falei, o funcionário do posto olhou para mim, meio espantado, eu falei, oxe, eu não speak English. Eu estou falando aqui meia hora, não me entendo, não dá resposta. Como não me entende? Mas teve um dia que eu entrei numa loja nos Estados Unidos, isso ela conta e morre de rir, né? Porque ela fugiu da loja com a minha filha. Mas fugiu o quê? De vergonha? De vergonha, porque eu subi numa escada para pegar uma peça, ninguém me entendia, queria pegar uma peça, eu subi, aí os funcionários falaram, ela ouviu, olha aquele homem lá subindo. O que é isso? Mas, ministro,